Salve Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso e o justo São José, patrono universal da Santa Igreja de Jesus Cristo Nosso Senhor. Aguardando um pouco a chegada dos irmãos. E enquanto os irmãos não chegam, dando uma olhada aqui nas nossas informações, em toda a preparação que foi feita para essa live de hoje, para essa pregação, para essa conclusão. Se pregação mais no sentido formativo, dos 5 preceitos da Santa Igreja de Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Tem alguns irmãos também que eu quero colocar em oração, que eles também estão iniciando lives neste momento agora, pelo Instagram, alguns pelo Instagram, outros pelo Facebook. Louvado seja Deus pelo trabalho, pela missão de cada um. Pelo trabalho e pela missão de cada um. Amém. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Deixa eu confirmar algo aqui. Achei. É isso mesmo, só estava confirmando se eu estava no Tatuel Bethesda. E agora que está confirmado, está tudo tranquilo. Amém. Salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Então estamos iniciando aqui a live no Tatuel Bethesda do 5º preceito da Santa Igreja, ou seja, o 5º mandamento da lei da Igreja. Já quero saudar a todos os irmãos, principalmente o Vitor Guimarães, que fez para nós a primeira live, só recapitulando, ele fez para nós a primeira live sobre os mandamentos da lei da Santa Igreja, tá? Que são 5 esses mandamentos. E colocando ele pela ordem, segundo o Catecismo da Igreja Católica, então o Vitor fez sobre ouvir a missa inteira e abster-se de trabalhos servis nos domingos e festas de guarda. Né? Um preceito onde o homem devota o seu coração inteiramente a Deus. Ele reserva um tempo para Deus. Até interessante por conta da ligação com os mandamentos da lei de Deus, aonde os 3 primeiros mandamentos são diretamente na pessoa de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E honrar, prestar devoção ao teu santo nome. Mas, dentro do preceito da Santa Igreja, no segundo nós temos confessar-se ao menos uma vez por ano. Também se volta para a questão de Deus, porque o homem se confessa para ele ter ali... como diz Santo Antônio de Pádua, ele atravessa uma ponte, né? Da ponte do pecado para a ponte da reconciliação. Né? Então, o sacramento da confissão é essa ponte que faz a reconciliação do homem com Deus. Né? Ele que havia rompido com Deus, agora ele renova os laços, ele refaz os laços com o Senhor por meio da confissão. O terceiro, que é receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, aonde Deus se fez homem e se fez alimento para se unir ao homem e fazer com que o homem se acostume com Deus. É importantíssimo
esse também, convido vocês a assistir todas essas lives, né? Então a primeira foi feita pelo Vitor, a segunda foi feita pelo Cléo Alexandre, a terceira foi feita pelo Rafael e a quarta foi feita pela Tati. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, né? Uma live de obediência, né? Uma live de obediência, né? E como é nos ensinado muito bem, né? A obediência, ela nos leva à graça. A obediência nos leva à graça. Bom, e esse quinto mandamento, Well, do que ele fala? O quinto mandamento ele fala sobre ajudar a Santa Igreja em suas necessidades. É interessante que para nós aqui no Brasil é muito marcado a questão do dízimo. É bem traduzido, né, sobre a questão do dízimo, né? Entregar o dízimo, doar o dízimo, alguns falam pagar o dízimo, contribuir com o dízimo, mas o quinto preceito, o quinto mandamento da igreja é ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Ou seja, não é simplesmente você ajudar a igreja de forma espiritual, até porque nós sabemos que a igreja ela é uma instituição a qual sim, né, é a esposa de Cristo, é o corpo místico de Cristo, mas dentro, né, deste plano, né, digamos que, vamos falar agora do plano horizontal, dentro do plano horizontal da matéria em si, a igreja ela precisa dessa ajuda para sobreviver, né? Então, uma ajuda material, uma ajuda financeira, até porque nós sabemos que a igreja ela tem ali as suas dívidas, né? Começar nessa live falando bem de coisas práticas, né? Então, questão de água, questão de luz, né? A questão de funcionários, a questão da própria hóstia, né? A hóstia, ela é comprada, né? Se compra essa hóstia, depois essa hóstia é consagrada, né? E quanto consagrada, se transubstancia no corpo, no sangue de Cristo, né? Então, é o mistério da transubstanciação, mas é necessário comprar as hóstias para que elas possam ser aí pelas mãos ungidas do sacerdote, elas serem consagradas. Então, percebe-se que é muito importante a questão da ajuda material da Santa Igreja, mas como eu vou ajudar a Santa Igreja? A partir do momento que eu amo a Igreja. É claro que nós vamos tentar tirar o foco de um espírito egoísta, né? De um espírito cheio de desconfianças, mas como está sendo gasto esse dinheiro e tal. E vamos entrar no espírito da unidade, né? Ou seja, os mandamentos da Santa Igreja, né? Os mandamentos da lei da Santa Igreja, eles se referem à vida moral e cristã, que está sempre unida à liturgia e que dela se alimenta. Lembra-te que a Santa Igreja ela está ali num tripé, não é mesmo? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, né? Aonde essa liturgia, no caso o Sagrado Magistério, vem organizando toda essa liturgia da Santa Igreja, da qual ela se alimenta, bem como vem nos dizer aqui o Catecismo da Igreja Católica. Então esse quinto preceito, ajudar a Igreja em suas necessidades, é claro que para que nós a ajudemos é necessário que nós amemos a Santa Igreja, temos um amor verdadeiro pela Santa Igreja. Por isso, no credo, né, a Igreja, nós professamos ela como una, santa, católica e apostólica. Nós dizemos, creio na Igreja Católica Apostólica. Eu quero pegar até aqui como está no credo niceno-constantinopolitano, que é uma forma mais, eu não diria nem completa, né? Mas eu diria assim, profunda. Eu diria profunda. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, nós rezamos assim no credo, né? Primeiro na questão sínodo, né, símbolo dos apóstolos, quando nós falamos, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Mas nós também dizemos assim, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Nós professamos, né, a nossa fé. Eu creio,
Isso vem da tradição apostólica. O credo vem da tradição apostólica. Então eu digo, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Quando eu coloco, eu professo, não é, a minha fé, eu creio nessa igreja, eu acredito nessa igreja, então logo eu me obrigo também ao quê? A auxiliar essa igreja, né? A dar suporte para essa igreja, tanto na questão material quanto na questão espiritual também. Rogando, né, vamos dizer de forma espiritual, ao glorioso São José, que é patrono universal da Santa Igreja, a Santíssima Virgem, que é mãe da Igreja, e tantas orações a qual a Igreja necessita. Tanto que o glorioso São José, nós temos uma oração ao glorioso São José, voltada aqui, ó. Oração a São José pela Santa Igreja, né? Que lance um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorra em nossas necessidades com o teu auxílio e poder. Assim também defende agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade, né? Possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Né? Nós estamos aqui na prática da igreja militante, então é importante essa questão da vida material da igreja também. Tanto que a Santíssima Virgem, a gente usa muito esse ensinamento de Nossa Senhora em uma das suas aparições, mais precisamente dizendo de uma das interlocuções dada ao padre Stephanie Gobbi, a qual ela fala assim, que quando ela adentra uma família, ela cuida de tudo que é tanto material como espiritual. Da mesma forma, da Santa Igreja nós temos que cuidar quando nós oramos de forma espiritual, mas quando nós colaboramos também de forma material. Então, crer na igreja é, de fato, se colocar dentro dessa necessidade de auxiliar a igreja. E é uma obrigação de todo cristão ajudar a igreja de forma material. Se nós pegarmos aqui o Código de Direito Canônico, algumas pessoas não gostam que se fale do código ou que não se use o código, porque fala, é uma questão de lei. Sim, são as leis da igreja. As leis da igreja ali. O próprio Cristo, como nós já colocamos, ele legisla, né? Quer dizer, a própria igreja, ela legisla com o poder de Cristo. Então é necessário falar das leis da igreja, sim. E dentro do Código de Direitos Canônicos, né, no 222 diz assim, os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade, e para o honesto sustento dos ministros. Tem também a obrigação de promover a justiça social e lembrados do preceito do Senhor, socorrer os pobres com as suas próprias rendas. Tá? Esse é o Código de Direitos Canônicos 222. Porém, nós temos aqui também o 1262 que diz: os fiéis concorram para as necessidades da igreja, eles concorram para as necessidades da igreja com as contribuições que lhe forem solicitadas e segundo as normas fixadas pela Conferência dos Bispos. Então isso é muito interessante falar, porque é uma obrigação do fiel, é uma obrigação de todo batizado, de todo cristão, a prestar esse auxílio à Santa Igreja. E mais, né, incorre em pecado, está em pecado aquele que descumpre os mandamentos da Santa Igreja. Aquele que descumpre o mandamento da Santa Igreja está em pecado e precisa se confessar. Assim, quando você ofende os mandamentos da lei de Deus, você precisa se confessar, senão você não pode comungar por estado em pecado grave. Da mesma forma, os mandamentos da lei da Igreja, quando você os ofende, quando você os agride, não cumpre esses mandamentos, é importante que você se confesse também. Então, eu estou falando dos 5 mandamentos da lei da igreja. Ou seja, a questão do dízimo, que é muito forte aqui no Brasil, nós temos, todo fiel cristão, todo paroquiano tem a obrigação, tem a obrigatoriedade de estar ali contribuindo, ou melhor, ajudando a igreja nas suas necessidades. É a forma que foi adotada aqui no Brasil. Ora, veja só, nós temos aqui a Santa Igreja, ela é mãe e mestra da verdade. A Santa Igreja, ela é a instituição, digamos que, vou usar essa palavra, mas
ela tem a sua organização, né? Por excelência, é a maior e melhor forma de organização que nós possamos ter aqui na face da Terra. Então nós vemos assim que a igreja tem a questão da liturgia das horas, ela é organizada na questão da oração, ela tem essa organização. Olha como o Espírito Santo trabalha, para que nós sejamos de fato essa questão da igreja una, né? Una, santa. Então, nessa unidade, nós temos a liturgia das horas, né? Cada hora tem ali a sua profundidade de oração. Nós temos a questão da oração, também a organização da oração, na questão semanal. Olha só que interessante. Uma vez eu estava fazendo um estudo, fazendo um pouco aqui, um básico, né? Sobre a liturgia. Então, nós temos aí, durante as horas, tem o seu ciclo de oração. Nós temos durante cada dia da semana, tem aí a sua oração. Por exemplo, o domingo, dedicado à ressurreição do Senhor. Segunda-feira, as almas do purgatório e ao Espírito Santo. Terça, aos santos anjos. Também a Santo Antônio de Pádua. Quarta, dedicado ao glorioso São José. Quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, a paixão do Senhor. Lembrando que, terça-feira, que é os Santos Anjos, também é a Sagrada Face de Cristo, né? E sábado, dedicado à Santíssima Virgem Maria, ao Imaculado Coração. Então, aqui foi de forma semanal, não é? Cada dia da semana. Porém, nas horas nós temos as laudes, a terça, a sexta, a nona, a véspera e a completa, né? E tem a matinas também. Agora, mensalmente, claro que nós temos os santos de todos os dias, né, que a igreja coloca, mas mensalmente nós também temos uma organização. Por exemplo, janeiro, que foi dedicado ao Santíssimo Nome de Jesus Cristo. Aí, fevereiro, foi dedicado à Sagrada Família. Fevereiro, março, ao glorioso São José. Lembrando que nós estamos no ano josefino, né, o ano proclamado pelo Papa Bento XVI, o ano josefino. Nós estamos no mês do glorioso São José e dia 19 nós vamos celebrar a festa do glorioso São José. Tá? E assim cada mês, até chegar o mês a qual nós dedicamos aqui no Brasil, é dedicado ao dízimo, né? Porque o dízimo é uma forma que tem dado muito certa de ajudar a Santa Igreja. Porém, também em novembro, né, de forma una da Santa Igreja, ele é dedicado às santas almas do purgatório. Então, só para que você entenda, tá vendo? Sagrado Coração de Jesus, a irmã colocou aqui. Não, foi o Cristiano que colocou aqui. É o mês de junho, isso mesmo. Ó, junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Julho ao Preciosíssimo Sangue. A setembro a Sagrada Escritura, né? São meses específicos, dedicados, né? Não é que nós só vamos praticar a devoção nesse mês, mas nós vamos intensificar nesse mês. Assim como no tempo da Quaresma, nós acabamos intensificando as nossas orações, o nosso jejum, a nossa penitência, mas todas as sextas-feiras, claro, todas as sextas-feiras do ano é dia de abstinência de carne, né? Tem as suas exceções, claro, tem as suas regras e exceções, mas eu não vou colocar isso agora para não fugir muito do tema. Mas compreende essa organização que tem a Santa Igreja? Aí quando nós chegamos nesse quinto mandamento, para a gente fazer o nosso exame de consciência, é interessante a gente pensar em três possibilidades. Uma delas, e a mais forte, é claro, por conta daqui do Brasil, da nossa nação, é o dízimo, é a questão do dízimo. Só que é o dízimo, nós temos o dízimo, a espórtula e a oferta. Mas vou falar primeiro do dízimo, que é o corpo maior, digamos assim. Então, o dízimo em si não tem aquela obrigatoriedade de se dar 10%. Calma, vamos explicar, vamos esclarecer isso daqui. Porque assim, o dízimo bíblico, ele não era embasado, se você for pegar o dízimo bíblico, lá em Deuteronômios, na questão dos levitas, né? Das 12 tribos, né? Uma das tribos, a tribo dos levitas, eles não tinham terra. Então aquelas 11 tribos, né, que era mais assim, a sua economia, como eu posso dizer, né? O seu sustento econômico era mais um sistema agrário. Então aquelas 11 tribos separavam ali dos seus 10% para sustentar os levitas. Não que eles eram os desocupados, não, nada disso. Por quê? Porque eles entregavam, eles tinham a sua doação, né, a Deus. Então eles se dedicavam somente a isso. Digamos que eles são
os sacerdotes, né? Para hoje, quero trazer só para a nossa realidade, eu não quero me aprofundar no Antigo Testamento, né? Então, para a nossa realidade, os sacerdotes em si. E nós, como povo de Deus, temos a obrigatoriedade de os auxiliar, de os sustentar, porque a vida deles está totalmente consagrada a Deus. Só que lá, esse sistema era mais agrário, por isso essa questão do dízimo dos 10%. Mas para nós, cabe mais uma realidade não exatamente, exclusivamente, né? Se quer partilhar com 10%, amém, né? Mas que entenda-se isso não como uma obrigatoriedade. É obrigatório se dar o dízimo? É obrigatório se dar o dízimo. Todo fiel cristão em sua paróquia, né? Todo paroquiano. Porém, não é essa questão dos 10%, tá? Quem quiser pesquisar na questão, pegar lá Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22, ou pegar também lá no capítulo 18, a partir do versículo 1, né? Então vai entender essa questão do Antigo Testamento. Mas trazendo para o Novo Testamento, nós temos aqui um outro sistema de economia. Nós temos um outro sistema de economia. Então, claro, que não é também pegar qualquer valor, não é também pegar qualquer coisa e entregar no dízimo. Não. Você tem que oferecer o dízimo ao Senhor com um valor que, de fato, seja significativo. Seja significativo, né? Um auxílio, né? Deixa eu ver o que o irmão colocou aqui. Só um minuto. A finalidade do dízimo é para manutenção e sustento para a paróquia, ao sacerdote que ele vive da providência de Deus. É isso mesmo, louvado seja Deus. Então, é um valor significativo para sustentar a igreja, para sustentar a estrutura física, material da Santa Igreja, né? Então, de fato, é importante. Por exemplo, tem o que chamam de diziminho das crianças, né? A criança recebe lá, vamos lá dizer, a sua mesada. Não sei se todas as crianças recebem hoje em dia, né, isso, mas se ela quer contribuir, então é interessante que ela tire da sua mesada. Muitas vezes a gente pega, né, os pais pegam dinheiro, colocam lá para a criança e tal, mas para que ela crie a consciência, é interessante que ela tire o diziminho dela de um valor que os pais cotidianamente dão para ela, numa mesada, alguma coisa, ou que ela junte e tal, para entregar no dízimo, para que ela crie a consciência. Não é importante, estou falando no caso da criança, o valor, mas para que ela crie a consciência. E já para nós, também não é uma questão de valor, assim, um valor, sei lá, sabe, talvez abusivo e tal, mas também não aquele valor egoísta, né? Não abusivo, mas também não egoísta, mas um valor sábio, um valor inspirado, né, pelo Espírito Santo. Sei lá, você recebe R$2.000, tira aí um valor que você saiba que não vai comprometer o seu orçamento, mas também não seja um valor medíocre, não é? Para que você realmente possa, de fato, cumprir este preceito da Santa Igreja sem ofendê-la, né? Então, por isso que eu digo dessa questão do credo, para que a gente conheça a igreja, para que a gente ame a igreja, e a gente não comece a entregar o dízimo só por uma questão egoísta, terrena, uma questão simplesmente, né, da naturalidade, né, ou pagando algo. Não é isso. Eu quero que você entenda que o dízimo ele vai muito além disso. É uma contribuição para o sustento material da igreja e deve ser acompanhado pelo sustento espiritual, pela sua vida de santidade, né? Não adianta nada também você comprometer, contribuir com a igreja só de uma forma material. É importante que a forma espiritual ela acompanhe. Se a forma espiritual acompanhar, é claro que vai ser muito benéfico, né, para a sua paróquia, para a sua comunidade, tá? Que vai auxiliar o seu sacerdote, que vai, claro, ter aí a manutenção do templo, né, que vai ter aí o auxílio. Claro que tem outras questões, que eu falei sobre 3, então vamos falar da questão da espórtula, né? E o que seria a espórtula? A espórtula é uma ajuda também, a espórtula é uma esmola, a espórtula ela é também um auxílio,
né? Nós não pagamos, né? Tem que deixar bem claro, nós não pagamos, né, pelo sacramento do batismo, nós não pagamos pelo sacramento do matrimônio, nós não pagamos por uma missa especial, uma missa encomendada, né? O que nós entregamos é chamado de espórtula, é essa ajuda, é esse auxílio, né? Também é outra forma de você estar auxiliando a igreja nas suas necessidades. Tá? Não é o sacramento que está sendo pago, não é a bênção que está sendo vendida, né? Não é a indulgência, até porque isso sairia totalmente do contexto cristão evangélico. Né? Nós temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, né, do versículo do 9 até o versículo 23, né, quem quiser ler até o 25, amém, louvado seja Deus, mas a questão do mago Simão, né, o mago Simão que era aquele que encantava o povo com a sua magia, que se fazia de grande homem, né, e o que ocorreu? Quando ele viu Felipe pregando, as pessoas recebendo o batismo, curas acontecendo e tal, né, ele também se converteu, né, e começou a acompanhar Felipe em todos os momentos. Né? E o que ocorreu? Então desceu para lá Pedro e João, não é isso mesmo? Vamos lá, desceu para lá Pedro e João, isso mesmo, para que eles recebessem a efusão do Espírito Santo, porque eles tinham se convertido, eles tinham sido batizados, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João, que eram apóstolos, foram lá, empunharam as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo de Deus. E Simão Mago quis comprar com o dinheiro esse poder, né? Simão, ele quis comprar, e Pedro logo já disse, que seja amaldiçoado tu e o teu dinheiro, né? Que vá você e o seu dinheiro, filho da iniquidade, queimar na guena. Pedro já deu aquela correção dura nele. Por quê? Porque é maldito aquele que quer comprar com dinheiro o dom de Deus. Então isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, de que bem claro na nossa cabeça em geral, tá? Na nossa cabeça em geral. Em toda a hierarquia da Santa Igreja, tem que se ficar bem claro que nós não estamos vendendo o batismo, nós não estamos vendendo o matrimônio, nós não estamos vendendo uma bênção, tá? Porque existe uma mentalidade aí que se está comprando ali, né, o sacramento, né, e não está se comprando o sacramento. Tem que se entender isso, né? Para a graça de Deus, para a glória de Deus, para o nome de Deus, nós temos que estar bem ciente do que nós estamos fazendo quando nós vamos até a igreja pedir. Tanto que digamos assim, uma regra, uma obediência a ser seguida, também, por exemplo, para a questão do batismo, vai batizar a criança. Então, os pais ou os padrinhos têm que ser consagrados no sacramento do matrimônio. Mas vamos dar aquele jeitinho. Aquele jeitinho, que fique bem claro, é corrupção. Eu vou dar um dinheiro a mais, e aí vai estar tudo certo para o padre, para o ministro, ou então o próprio padre ou ministro fala, não, a gente dá um jeitinho e tal. Peraí, vai se iniciar o sacramento na vida da graça já na mentira, na desgraça, no mistério da iniquidade? Então, percebe-se, é muito importante. Não me venham com essa questão, né, como Pedro deixou bem claro aqui para o mago Simão, né, o mago Simão quis entrar aqui com o dinheiro dele, né? Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, né? Então, que seja maldito tu e o seu dinheiro, que seja maldito tu e o seu jeitinho também de fazer as coisas. Não se pode iniciar a vida na graça. O batismo é a porta de entrada. O batismo é a porta de entrada. Então, se ministro A, B ou C, se sacerdote A, B ou C veio, não, a gente dá um jeitinho, né, de pessoas que nem professam a fé católica já é ridículo isso. Já é ridículo isso, né? A pessoa não professa a fé católica e ser padrinho de batismo ou padrinho de matrimônio, ela nem acredita no matrimônio, ela nem acredita no sacramento do batismo, e ela vai ser padrinha, ela vai ser testemunha, ela vai te auxiliar no que nisso? Então vamos acordar, gente. O que Pedro falou para o mago Simão, que fique bem claro para nós também, né? Não tem jeitinho financeiro, né? E não tem jeitinho brasileiro, não.
Não tem jeitinho financeiro e não tem jeitinho brasileiro. E que isso fique bem claro aos nossos corações, né? Que fique bem claro aos nossos corações, né? Essa é a que eu tô falando, a questão da Sportla, mas já entrou, né? Eu tive que falar, né, sobre isso porque esse jeitinho, né, faz parte. É corrupção da mesma forma, né, que o Mago Simão quis corromper o ministério ali dos apóstolos, muitas pessoas, infelizmente, estão tentando corromper, né, o ministério do sacerdote, né, por meio desse jeitinho deles aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado e temos que ser muito claros, né? Anunciar, né, o evangelho e denunciar as obras das trevas. Então a gente tem que ser bem claro quanto a isso, tá? Então, a questão do batizado, do casamento, da indulgência, das missas especiais e tal, são chamadas de espórtula, né? E quanto a essa questão da venda, né, ou do jeitinho brasileiro e tal, mas vamos colocar aqui o que o catecismo diz sobre essa questão de venda de bênçãos, que é um pecado muito grave chamado simonia. Vamos lá, 2118. Parágrafo 2118 do Catecismo da Igreja Católica. 2118. Vamos lá. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. Olha como ficou bem claro, né? Eu falando para vocês aqui, segundo a Sagrada Escritura, de Simão o Mago, né? A qual quis comprar com dinheiro de forma financeira, e falei para vocês do jeitinho brasileiro, né? Que é um jeitinho corrupto de ser, não é? Só que aqui o catecismo foi bem claro. Olha só. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião. Ou seja, a pessoa que, né, tenta comprar o dom de Deus, que vende o dom de Deus, a pessoa que tenta dar o seu jeitinho corrupto para batizar o seu filho, o seu jeitinho corrupto para batizar ou para entrar no sacramento do matrimônio, seja ele quem for dentro das suas hierarquias, seja o noivo, a noiva, os pais que vão batizar a criança, seja o sacerdote que vai ministrar ali os sacramentos, ou o ministro no caso do batismo, qualquer um deles, tá? Eles estão incorrendo no pecado de irreligião, um pecado que ofende o primeiro mandamento da lei de Deus. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos. O sacrilégio e a simonia, em palavras ou em atos, tá vendo? Então vou reforçar aqui, né? Para se batizar uma criança é importante que os pais ou os padrinhos sejam consagrados no sacramento do matrimônio, que os pais e os padrinhos creiam na Santa Igreja, porque o que eles vão auxiliar, o que eles vão professar, se eles não creem na Igreja Católica? E tem que se ficar muito esperto também para que não se batize o seu filho numa igreja católica, entre aspas, né? Católica Apostólica Brasileira. A igreja brasileira, ela não tem vínculo com a Santa Igreja Católica. Uma criança batizada lá, um sacramento realizado lá, não tem validade tá? Nenhuma, tá bom? Então, Catecismo 2118 fala sobre o pecado da irreligião, que ofende gravemente o primeiro mandamento da lei de Deus, que cai diretamente nessa realidade do quinto preceito da Santa Igreja que nós estamos falando, né? Percebe que o equilíbrio, né? A balança que está ali entre os mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da lei da igreja. Tá vendo como eles se equivalem? Tá vendo como eles se completam, se complementam, se suportam um ao outro? Então, muito importante isso. E a outra forma de cumprir o preceito, né, o quinto preceito da igreja, é a questão da oferta, tá? A questão da oferta. É bem interessante falar sobre essa questão da oferta, que muitas pessoas elas já voltam lá para o Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, para falar sobre a viúva, né? Vamos lá, essa aqui eu vou ler para vocês, tá? Também está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, mas vamos lá. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros,
pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Eu vou pegar nessa tradução que eu tenho aqui, Padre Matos, pegar no Evangelho de São Lucas, Lucas 21, aqui, ó, Lucas 21. Cadê? Não, é nessa daqui da Ave Maria mesmo. Nessa vez, aqui, ó. 2 pequenas moedas, isto é, 2 leptos. 2 leptos. A menor moeda grega daquele tempo. Então ela pegou 2, né, das menores moedas grega daquele tempo e ofereceu. Né? Ela ofereceu a oferta. O que é interessante aqui na questão da oferta? A oferta também, né, quando nós vamos para a Santa Missa, não é algo assim, poxa, tem umas moedas aqui, vou entregar essas moedas ali, a viúva entregou só 2. Gente, vamos abrir os nossos olhos, de fato, vamos viver a santidade, né? Assim como a Santa Igreja diz no catecismo aqui, ela nos ensina, né, nós não devemos orar de qualquer jeito, nós devemos reservar um tempo para a oração, né, como nós reservamos o tempo aqui para esta live, para a oração, né, da palavra de Deus. Então nós também devemos, quando vamos para a Santa Missa, nos preparar. Então se prepara para levar uma oferta, para ajudar a igreja em suas necessidades. Não é assim de qualquer forma, sabe? Vamos começar realmente a viver a santidade, sabe? O zelo pela casa de meu pai me consome. O zelo pela casa de meu pai me consome. É importante o nosso corpo como templo do Espírito Santo? É importante. Mas em si, a igreja em si, o espaço em si para a reunião da comunidade também é importante. Também é importante. Tanto que em Atos dos Apóstolos, deixa eu me olhar aqui se eu não me perdi, capítulo 5, Atos 5, se eu não me engano. Aqui, ó, Atos 5, isso mesmo. Em Atos 5, quando vai falar sobre a questão da mentira de Ananias e Séfora, né, que são castigados de morte e tal, né, que para quem não conhece, eu vou relatar para você assim, Ananias possuía terras, ele foi lá, vendeu aquelas terras, combinou com a sua esposa para falar que vendeu por um valor X. Ora, o valor era dele, a terra era dele, ele fazia o que ele quisesse com aquela terra. Era dele, ele não tinha obrigação de entregar para a igreja no sentido assim, tudo. Eu vou separar uma parte, vou entregar lá para a igreja e tal, e tá tudo certo. Né? Então o pecado deles aqui, né, é o pecado da mentira. Né? E quando nós vamos lá, né, tanto a ofertar o nosso dízimo ou ofertar ali, fazer a oferta em si no momento da missa e tal, nós não devemos mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo, sabe? Nós temos que estar preparados. Então, eu tenho tal valor, então eu preparei esse valor aqui, eu preparei para a Santa Missa. Né? Sabe, antigamente acontecia muito disso, né? Tinha que se já separar, bem antigo já, né? Nem tão antigo assim, mas separar a questão dos passes. Não sei, aqueles mais velhos lembram que antigamente era passe. Para você andar de ônibus. Então, ou hoje mesmo no seu bilhete único, você tem que estar com um valor já reservado mensal, né, para você passar o bilhete e tal, dá tudo certinho. Né? A mesma coisa é essa questão da oferta da igreja. Né? Eu vou separar um valor que eu vou entregar na Santa Missa ali no domingo, né? Na missa dominical ou na semana e tal. Então, é separar, é reservar, né? Entende a importância de estar preparado, de estar organizado. Lembra que a gente começou a live falando da organização da Santa Igreja, né? Da questão das horas, da questão dos dias da semana, um santo de cada dia, as devoções mensais, né? Os tempos litúrgicos, o ciclo dos tempos litúrgicos e tal. Então, a igreja ela trabalha com toda essa organização. E muitas vezes a gente nem progride nessa questão espiritual ou humana mesmo na nossa formação. Por quê? Porque nós não temos a organização, nós não trabalhamos a organização, né? Nós queremos fazer tudo de qualquer jeito.
né? Tudo em cima da hora, tudo nas coxas. O cara vai preparar uma pregação, tanto faz como tanto fez, é só falar bonito, né? Prepara alguma coisinha lá, falou bonito, tá tudo certo. Não, não é assim, gente. Não é assim, se preparar para a Santa Missa, né? Não é simplesmente, não, tem um jejum eucarístico, né? Tem a própria reza do terço, tem você chegar antes para viver em silêncio, né? O Cléo Alexandre, na pregação dele, falou, foi o Cléo Alexandre, se eu não me engano, que falou sobre a preparação da questão da missa. Ele falou sobre a irmã Catalina, né? A irmã Catalina, ele falou sobre a irmã Catalina, né, que tinha se confessado no dia anterior e tal, e quando ela foi para a missa, Nossa Senhora cobrou dela, né? Você não vai comungar. Cobrou por quê? Por causa da preparação, né? Por causa da preparação. Então, compreende? É necessário ter uma vida organizada, né, para que o Espírito Santo possa agir livremente. E isso não é uma vida escrava, é uma vida de liberdade, né, de escolhas em Cristo, né? Compreendeu? Bom, para dar continuidade, eu quero falar, claro, falei dessa questão de ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, mas isso nos auxilia e muito a entender as necessidades espirituais da igreja, né? Então, o homem é corpo, alma e espírito, né? Então, de fato, nós temos que trabalhar, temos que contar com a providência de Deus? Temos, mas temos que fazer a nossa parte, tipo, exercendo o nosso ofício, né? A nossa profissão, a nossa função. Então, as duas coisas também têm que estar equilibradas. Então, é necessário também cuidar, né, das outras necessidades da igreja, segundo o que o Espírito te inspira, né? Por exemplo, a vida de São Francisco de Assis, né, que fundou ali a Ordem dos Franciscanos, que dali nasceu as Clarissas, né, de Santa Clara, né, e que auxiliou a igreja nas suas mais baixas necessidades, né, que suportou a igreja nos seus ombros, né, mas suportou a igreja. Né? Nós temos ali também Santo Inácio de Loyola, né, que fundou a Companhia de Jesus, que abandonou tudo, né, olhou para a vida de São Francisco, olhou para a vida de São Francisco de Assis e também era ali um cavaleiro e tal, tinha o nome Inácio de Loyola, né, da família dos Loyola, mas ele também abandonou tudo, né, depois de uma guerra a qual ele sofreu, a bala de um canhão feriu a sua perna e tal, mas ele começou a compreender a realidade, né, e ele foi, se aprofundar onde? Na igreja. Ele foi suprir as necessidades da igreja. Né? Começou da forma material, porque ele começou também abandonando tudo, né? Suas vestes de nobreza e tal, tudo, né? Para viver o quê? A pobreza. E o interessante é que assim, ele mendigava pela manhã, mas não para ele, para doar aos pobres à noite. Para doar aos pobres à noite. Né? Então, partiu aí também, né, de auxiliar a igreja nas suas necessidades materiais, mas também espirituais. Quando eu falo disso, dessa questão de Francisco de Assis e Santo Inácio de Loyola, eu quero também que caia no nosso sentido de conversão, acho que essa é a palavra, né? A mudança da nossa mentalidade, né? Para que a gente saia, de fato, de uma vez do egoísmo, né? Que saia de ter um coração frio, né? Adormecido, frígido, né? Sabe? Vamos sair, né, da mornidão. Também a questão, nós podemos auxiliar a Santa Igreja, que vai auxiliar os pobres, né? Então, na questão da missa do quilo, né? A doação de alimento, a doação de roupas, sapatos, brinquedos para as crianças. Então, compreende? A igreja, a mãe igreja, assim como a Santa Virgem disse no movimento sacerdotal mariano, né? Que ela cuida do que é material, e principalmente do que é espiritual, ou seja, das duas coisas. Quando o Senhor, né, falou, né, no Evangelho sobre essa questão da providência, né, ele cuida de todas as coisas, né, faça simplesmente a sua parte, ele cuida de todas as coisas. Não entenda o dízimo como, eu vou dar e Deus vai me dar. Ora, e se Deus não te der? Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele continua sendo o Senhor da sua vida do mesmo jeito. Né? Nada muda, né? Até deixa eu só voltar um pouco para essa questão, né?
Mas uma autêntica e verdadeira adoração é reconhecer Deus como Deus independente da situação, né? Que a enfermidade, Senhor, ela seja para mim causa de louvor e adoração a Ti, porque me ensina a paciência. As dificuldades, sejam elas financeiras, né, sejam elas quais forem, elas me dão a oportunidade, Senhor, de Te louvar e ainda assim Te reconhecer como o centro da minha vida. Porque uma pessoa convertida que vive na graça de Deus, ela vai ter problemas, ela vai ter conviver com as enfermidades, com as dores, né? A diferença é que o Cristo continua sendo o centro da vida dela. Então ela é uma pessoa que tem o equilíbrio. E uma pessoa que não tem o Cristo, ela também vai ter os problemas, as dificuldades, as enfermidades, né? As depressões e tudo mais. Só que ela não tem o equilíbrio, ela não está firmada na rocha. Então, logo, ela é uma pessoa que facilmente, né? Ela vai perder o norte, né? A ponto até mesmo de muitas vezes chegar ao suicídio, né? Então, compreende essa importância? Cristo tem que ser o centro em todos os momentos. E cumprir os preceitos da lei de Deus nos faz mais santos. Cumprir os preceitos da lei da Santa Igreja nos faz mais santos. Eu lembro até de um post que eu coloquei há pouco tempo atrás, que eu falava assim de São José como o patrono universal da Igreja, né? Então, patrono da Santa Igreja de Cristo, né? E eu fazia mais ou menos uma comparação assim. Os noivos, né? Eu fui lá, pedi a mão da minha esposa em casamento e tal, e durante a cerimônia do sacramento do matrimônio, né, não é que meu pai e minha mãe perderam um filho, eles ganharam uma filha. E não é que os pais dela perderam uma filha, eles ganharam um filho. Né? Compreende? Então, por isso, José, ele pode ser chamado também, claro que tem toda a profundidade do mistério que a Santa Igreja coloca, mas de forma dinâmica, de forma simples, estou explicando isso, né? Então, ele pode ser chamado, sim, patrono da Igreja, né? Como Maria pode e deve ser chamada, né, mãe de Deus e mãe da Igreja, porque a Igreja é a noiva que se torna esposa de Cristo. E quando ela se torna esposa de Cristo, o esposo e uma esposa, fazendo de novo uma dinâmica, né? E sereis uma só carne. Né? E sereis uma só carne. Então, se Cristo é o esposo, né, da noiva, que é a esposa, que é a igreja, então se tornou uma só carne. Aí Cristo é a cabeça. Né? E não tem como uma mãe dar à luz à cabeça e não dar à luz ao corpo. Então, se Maria é mãe de Cristo, Maria é mãe da igreja. Então, se José é pai adotivo de Jesus, ele é patrono da igreja, no sentido de pai, né? De protetor. Então, ele é também, porque é pai, mesmo que é adotivo de Cristo, né? Pai, mas é um pai legal de Cristo, né? Dentro da lei judaica, ele é um pai legal de Cristo, né? Legal não de legal, de feliz, não estou falando disso. Estou falando de justo, né? De justiça, de verdadeiro, né? Pai de Jesus, tanto que a gente vê essas coisas serem ditas. Então, quando nós vivemos esses preceitos da igreja, né, nós somos mais santos. Nós caminhamos rumo à santidade. As mínimas coisas, quanto mais nós entendermos a igreja, quanto mais nós estudarmos a igreja, quanto mais nós nos aprofundarmos na história da igreja, né? A igreja ela tem uma história. A igreja ela foi querida por nosso Senhor. Ela foi instituída pelo nosso Senhor. Então, essas leis são de suma importância, né, para a nossa vida cristã caminhar. Né, para que nós tenhamos uma caminhada com pegadas firmes, né, e um caminho certo. Né? A salvação vem pela igreja. Ou melhor, fora da igreja não há salvação. O que acontece é que as pessoas não pregam hoje, as pessoas não anunciam hoje essas verdades da igreja, porque fica com medo de falar que o dízimo é obrigatório. Uma pessoa que não
Uma pessoa que não contribui com o dízimo, não ajuda a igreja nas suas necessidades, no Brasil aqui no caso estou falando do dízimo, essa pessoa está em pecado. Ela está em pecado e ela precisa se confessar. Né? Amém? Assim como na vivência dos 10 mandamentos. Eu acho que não tem como eu falar mais claro para vocês do que o que foi dito aqui, né, nesta live. Não tem como ser mais claro, né, senão o que foi dito aqui para vocês. Tá bom? Acredito eu que seja isso, porque dentro, né, desse curto espaço de tempo nós falamos aí dessa questão da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. Né? Que tudo isso nos leve a uma vida mais profunda em santidade. Tá? Eu convido até aqueles que não assistiram às outras lives, nós tivemos a introdução, nós tivemos o primeiro preceito com o Vitor, já disse, o segundo com o Cléo, o terceiro com o Rafael, o quarto com a Tati e o quinto preceito agora comigo, né? Então, aquele que não assistiu, procure assistir os outros preceitos para você se aprofundar nesse mistério da igreja, né? Para, sabe, realmente não ser levado por qualquer vento ou sopro de doutrina. Há muitos mestres por aí hoje em dia, há muitas pessoas falando muitas coisas, só que nós não podemos falar. Quando se trata de doutrina, não se tem opinião. Doutrina é doutrina e ponto, acabou. Não se falou de doutrina, não tem. Eu concordo. Eu não concordo. Peraí. Desde quando você é doutor da igreja? Né? Desde quando, né, você pode mudar a doutrina da igreja? Ora, Jesus deixou bem claro: a minha doutrina não é minha, mas ela vem do meu Pai. E os apóstolos deixaram aí para a sucessão apostólica a doutrina que não é deles, mas a doutrina que veio de Cristo. E o Espírito Santo, ele vem confirmando isso. Ele vem dando essa garantia de infabilidade para a Santa Igreja. Ele dá essa garantia, porque senão, se Cristo tivesse deixado a igreja ali, né? Tu é Petrus, né? Tu é Pedro, né? Tu és Petrus sobre esta pedra, né? Edificarei a minha igreja. Ora, seria vã. Por quê? Porque se ficasse só na realidade do homem, né, do ser humano, é claro que o Senhor é humano, mas não. O Senhor, ele deu uma garantia. Essa garantia é o Espírito Santo de Deus, da infabilidade da Santa Igreja. Tá? Da infabilidade papal, né? No que se trata ex cátedra, né? Na questão de fé, na questão de moral, né? Nós temos esta garantia. Então, para que nós não sejamos assaltados, para que nós não sejamos furtados, para que nós não sejamos aí assaltados por Satanás, pelas suas insídias, né? Pelos seus lobos vorazes, pelos propagadores do mistério da iniquidade, para que nós não caiamos nas artimanhas, né, do maligno, ou mesmo na maldade que há no coração dos homens. É importante para todos nós, cada um na sua hierarquia, né? O leigo, o sacerdote, o diácono em si, os ministros, né? Cada qual no seu serviço a Deus. É importante buscar o conhecimento da verdade, né? Como São Pedro nos diz também na sua primeira carta, né? Dar a quem nos pede a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Esperança. Estudemos a fé. Por meio do Catecismo da Igreja Católica, por meio do Código de Direitos Canônicos, há muito lobo em pele de cordeiro. Em toda escala da hierarquia, há muito lobo em pele de cordeiro. Então, é importante que nós estejamos embasados, né, no que de fato diz a Santa Igreja Católica. É necessário que nós peçamos a Deus a graça de um autêntico diretor espiritual. É necessário que nós tenhamos, de certa forma, pela luz do Espírito, um confessor que nos acompanhe verdadeiramente, né? Que nós possamos ter aí um pároco para dialogar, né, para crescer na fé, para auxiliar na santidade da Santa Igreja. Amém? Confio cada um de vocês no Imaculado Coração da Virgem, no amantíssimo coração do glorioso São José e do sagrado e chagado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E peço a Deus que vocês estudem aí um pouco mais sobre a questão da vida de Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santa Madre Teresa de Calcutá,
né? São Felipe Neri, né? São Felipe Neri que teve ali um contato direto com Santo Inácio de Loyola, né? da Companhia de Jesus. Né? Então é bem interessante, porque eles fundaram, né? São Felipe Neri fundou ali o oratório, né? Para as crianças, órfãos, para os doentes. Né? Isso foi auxílio à Santa Igreja também. Vamos colocar aqui a questão do São Francisco, que sustentou a igreja, Santo Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus com seus exercícios espirituais, né? Santa Clara de Assis, né? A plantinha de Assis, né? A filha espiritual de São Francisco de Assis, né? E vamos combater aí esses vícios, né? Essas pequenas sementes que são lançadas aí de pessoas, né, que ficam vendendo a graça, vendendo pregação no sentido assim, eu prego por tal valor, só prego para tal escala, tal hierarquia, né? Vamos começar a realmente retirar essas sementes daninhas, né, da nossa mentalidade, né? Infelizmente caiu até nós assim, sem procurarmos, claro, mas pessoas que vendiam até a questão de oração, né? São chamados falsos profetas, né? Eu vou orar por você por tal valor, né? Isso, não, eu digo não só na realidade da Santa Igreja, né? Não só na realidade, você vê Simão Mago, né? Eu falo que vou terminar estendendo mais um pouquinho, mas Simão Mago, né? Ele foi batizado, só que ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então você vê quando ele viu os apóstolos lá impondo as mãos, ele já, pela corrupção, a mentalidade dele ainda não tinha mudado, né? Então, receber o Espírito Santo é a verdadeira, vamos dizer assim, nós nos batizamos, nós adentramos a porta da graça, mas nós temos que alçar voo rumo à segunda conversão, ou seja, a profundidade da conversão. Então é a mudança dessa mentalidade. Então, cobrar, né, para pregar, cobrar para orar pelas pessoas, né, foge totalmente, né, da realidade do Evangelho. De graça recebeis, de graça dai. Amém? Não? Louvado seja Deus pela sua vida, salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Deus abençoe, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, todos que acompanharam as 6 lives, né? São 5 preceitos, mas foram 6 lives contando com a introdução. Então, Cristiano, a Irene, né? Deus abençoe vocês, o Edmilson também. Tá? Deus abençoe vocês e vamos continuar, né? Ajude-nos a propagar o Evangelho da Boa Nova, dar a boa notícia, né? Dar a boa notícia, tirar os corações da confusão do mundo. Então nos ajude aí, Tati Well Bethesda, a continuar na evangelização. Contamos com a oração de vocês, a nossa espiritualidade é o rosário, né? O rosário da Santíssima Virgem, a qual tem o Cristo como centro. A nossa espiritualidade é essa devoção, né, ao glorioso e justo São José, ele é o nosso patrono. Então nos ajude a evangelizar também, né? Ore por nós, para que nós possamos estar orando por vocês. Divulgue os canais, tanto do Facebook, como do Instagram e do YouTube. Já vou lançar essa live aqui no YouTube, né, para que vocês possam nos ajudar aí a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, Deus abençoe, né? Acolho a oração de todos vocês, né? Em nome da minha família aqui, da minha esposa, dos meus filhos também, né? Estamos preparando mais temas aí para vocês, para serem trabalhados aí na questão da família, na questão da intimidade com a Santa Igreja, e ore para que o Espírito Santo também nos ilumine, para que nós podemos trazer mais irmãos para estar pregando para vocês o Evangelho, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, né? E fiquem com Deus, tá? Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.